Muito bem, muito bem, muito bem. Nós nos encontramos no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, a rua Hério Simonsen 202, centro de Guarulhos, local onde, dia 16, será lançado este livro, Juventude, Trabalho e o Subdesenvolvimento, pelo professor Eusébio Jorge Silveira de Souza, que preside o Instituto de Estudos da Juventude. Depois ele explica melhor o que é esse instituto. Professor, o título é mais ou menos autoexplicativo, né? Mas qual é o diagnóstico das condições de trabalho do jovem e da empregabilidade do jovem no Brasil hoje? Bom, João, a gente, quando debate o mundo do trabalho, e quando debate a juventude, a gente imagina que a gente esteja debatendo o futuro, né? Mas analisar como o jovem se insere no mundo do trabalho hoje nos explica sobre como o mercado de trabalho se encontra e qual é a sua dinâmica no período presente, né? A juventude, quando a gente analisa a inserção do jovem no mundo do trabalho, a gente percebe que a forma como os jovens se inserem é um indicador do mercado de trabalho como um todo, especialmente porque a juventude ela acaba traduzindo os impactos econômicos, os impactos de variação dos ciclos, das crises, de forma muito precisa, né? Então, por exemplo, a gente vive um processo atualmente de um desemprego ainda elevado no Brasil, mas que foi ainda mais elevado, né? E o desemprego dos jovens, em especial os jovens adolescentes, né, de 14 a 17 anos, por vezes é de 2 ou 3 vezes mais do que o desemprego da população como um todo. Então, a gente entender como os jovens se inserem é uma informação, por exemplo, sobre as condições sociais do país. Porque quando as crises se aprofundam, a pobreza das famílias se aprofundam, esses jovens são impelidos para o mercado de trabalho de forma precoce e precária. Isso significa reduzir a escolarização e significa um início de carreira que vai prejudicar toda a sua trajetória profissional, né? Então, isso certamente vai reduzir níveis de salário e vai fazer com que o nosso mercado de trabalho esteja em condições ainda mais degradadas. Professor que é economista, né, que eu esqueci de falar aqui. Professor, você acabou de fazer uma relação entre educação e emprego, ou seja, a falta de complementação do ciclo básico, do que antigamente chamava de colegial, ensino médio, né, tem impacto no mercado de trabalho, porque a necessidade de trabalhar tira o jovem da escola para que ele possa ajudar na renda da família, às vezes vira até arrimo de família. Como é que se resolve esse nó entre educação e emprego num país subdesenvolvido, rico, mas subdesenvolvido como o Brasil? Acho que a primeira questão que a gente tem que observar é que o ingresso, a educação, ela é uma ferramenta muito importante para combater desigualdades, né? A gente, quando conseguiu difundir universalizar o ensino básico, isso garantiu que a gente reduzisse desigualdades e conseguisse oferecer para parcelas muito expressivas. A gente tem hoje 35 milhões de pessoas no ensino básico. Isso é muito importante, porque a gente apresenta conteúdos vinculados às ciências, vinculados à compreensão de mundo, à história do nosso país, mas também prepara as pessoas para o ingresso mais qualificado no mercado de trabalho. Isso por si só não resolve o problema de um mercado de trabalho ou de uma economia que não consegue gerar bons empregos, mas é fundamental para que a gente tente mitigar essa profunda desigualdade que a gente tem no país. O que a gente precisa garantir é que as pessoas, esses jovens, eles não sejam empurrados para fora da escola porque precisam ingressar no mercado de trabalho e trabalhar 12, 14 horas por dia, o que impossibilita de estudarem. Ou seja, todas as vezes que os jovens, em especial os adolescentes, têm que ingressar de forma precoce no mercado de trabalho, quem vai fazer isso são jovens das famílias mais pobres. E ao fazerem isso, vão ter que largar o estudo. E ao largarem o estudo, comprometem de forma muito significativa a possibilidade de progressão de carreira. Perfeito. Então, assim, é fundamental que a gente tenha políticas públicas que garantam que esses jovens estudem e que garanta que a gente constitua políticas públicas de estágios e atividades de aprendizado que de fato sejam para que eles
conheçam outros ofícios, que eles consigam vivenciar a experiência do trabalho, consigam adquirir habilidades e, com isso, escolher que tipo de trajetória eles vão constituir como vida profissional. Perfeito. Professor e economista Eusébio Jorge Silveira de Souza, nós estamos aqui numa cidade que tem 1.400.000 habitantes e está entre as 10 ou 12 maiores receitas do país, até maior que comparativamente a capitais. Nós estamos no estado de São Paulo, que é quase 40% do PIB brasileiro, cerca de 40%. E temos a União, né, que é o governo federal. Como agir integradamente, sinergicamente, município, Estado e União? Nós já temos instrumentos como o Cine, como o Ministério do Trabalho para esse fim, ou precisa ser criado algum instituto nesse sentido? Acho que a primeira questão é o que você já disse, né? Nós precisamos garantir uma integração das políticas públicas, tanto do governo federal quanto das esferas subnacionais. Essas políticas públicas, elas precisam, primeiro, é o que você comentou, elas precisam gerar atividade econômica que produza bons empregos. Né? Então, a gente tem um contingente muito grande hoje de trabalhadores plataformizados, um contingente muito grande de trabalhadores informais no Brasil, e esse contingente de trabalhadores informais é a consequência de uma impossibilidade, de uma incapacidade do nosso mercado de trabalho de gerar bons empregos, empregos decentes. Né? Os jovens, eles só vão conseguir ingressar em bons empregos, eles só vão dar importância para a sua formação se esses empregos foram gerados, pagarem salários dignos, bons salários. Né? Sendo assim, a principal política pública que a gente deve fazer é garantir a geração de atividade econômica. Isso significa também a articulação de políticas públicas que favoreçam setores estratégicos, favoreçam setores da produção industrial, estabeleça no setor de serviços a não precariedade do setor de serviços. Então, produza uma atividade econômica ligado a bens e serviços intensivos em tecnologia, coloque o Brasil na magnitude que o Brasil tem, faça com que ele se insira na divisão internacional do trabalho de uma forma mais qualificada. Isso é o ponto fundamental. Feito isso, a gente consegue gerar bons empregos e mitigar ou, quem sabe, resolver o problema de empobrecimento das famílias, porque é o empobrecimento das famílias que impele os jovens cada vez mais novos, às vezes crianças, para o mercado de trabalho. Vale dizer mais uma vez, o mercado de trabalho é um só. Se a gente passa a ter que absorver trabalhadores precários, ter que absorver trabalhadores com baixíssimo salário, isso vai impactar todo o mercado de trabalho. Né? Isso vai reduzir os salários para todo mundo. Então, pensar a inserção do jovem no mundo do trabalho é pensar o mercado de trabalho como um todo. Perfeito, perfeito. Agradeço ao professor Eusébio Jorge Silveira de Souza, que no dia 16 de março de 2023, às 9 horas, lançará em nossa sede o livro Juventude, o Trabalho e o Subdesenvolvimento, às 9 da manhã, aqui na sede do sindicato, a rua Rério Simos 202, Centro, Guarulhos. O convite está aberto a todos e a todas. Até mais.